Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a primeira vez no canal, muito prazer. Meu nome é Francisco, eu falo muito sobre finanças, investimento a longo prazo e principalmente tomada de decisão na carteira por longo prazo para te ajudar a tomar melhores decisões, tanto na carteira de renda variável quanto na carteira de renda fixa e principalmente para cada vez você se tornar uma pessoa, um investidor mais completo. Então hoje a gente vai falar sobre qual o melhor fundo imobiliário por longo prazo. Existe? A gente vai ter essa conversa hoje aqui nesse vídeo, então antes de tudo aproveita já, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, vamos passar a vinheta e logo mais a gente entra em detalhes sobre os fundos imobiliários e se existe algum que é o melhor para o longo prazo, beleza? Bora lá! Antes de tudo, é muito, mas muito importante mesmo, antes da gente falar um pouquinho mais sobre qual o melhor fundo imobiliário para a gente investir, a gente olhar quais são os principais pontos, os principais fundamentos, as principais questões que a gente precisa resolver ao investir em fundo imobiliário. E com base nisso, eu selecionei alguns pontos super importantes aqui, que são pontos chaves de mercado quando a gente vai escolher o fundo imobiliário. Primeiro é a parte do dividend yield. Sim, a gente precisa ter muita ciência e é o primeiro ponto que os investidores olham basicamente ao escolher um fundo imobiliário. Então, o yield ele é importante muito, mas ele não é tudo. Então, o primeiro ponto que eu passo aqui é o dividend yield. O segundo é a parte do preço sobre o valor patrimonial. É importantíssimo a gente não colocar fundos imobiliários em que o preço esteja muito acima do valor patrimonial. Basicamente, a gente sabe que a cotação desses fundos, as cotações desses papéis, segue a valorização patrimonial, segue a qualidade do ativo. Então é muito importante a gente ter essa ciência ao escolher um fundo imobiliário em que a gente olhe muito claramente o preço sobre o valor patrimonial. Terceiro ponto é bem extremamente qualitativo, que é o preço por metro quadrado. A gente precisa ter essa ciência de qual é o preço por metro quadrado do fundo, principalmente para a gente analisar a qualidade do ativo, a qualidade dos empreendimentos que compõem aquele fundo imobiliário. Importantíssimo esse ponto. Também o histórico de vacância. Vacância é quanto daquele imóvel, quanto daquele aluguel fica vago, ou seja, existem vacâncias de 5%, de 2%, existem de 0%, existem de 15%, 20%, enfim, uma série de pontos em que quanto daquele imóvel fica vago. Isso demonstra o apetite dos investidores, o apetite dos locatários para fazer o aluguel daquele imóvel. Consequentemente, quanto menor a vacância, melhor para nós que somos investidores. Também é muito importante a gente se verificar quais são os fundos que a gente quer colocar na nossa carteira. São fundos de papéis? São fundos de tijolo? Dentro dessas duas classes existem também os fundos de tijolo, lajes corporativas, shopping, hospitais. A gente tem os fundos de papéis focados em geração de outros recebíveis, em carteira de recebíveis, em que gestores fazem essas escolhas. Então são 5 pontos extremamente, mas extremamente importantes da gente colocar de análise dentro dos fundos imobiliários para a gente decidir qual é o melhor fundo imobiliário para investimento. Então pessoal, com base nesses pontos, vamos para a tela onde a gente vai selecionar, vou colocar a lista de todos os fundos imobiliários e a gente vai fazer alguns filtros extremamente importantes para a gente decidir qual o melhor fundo imobiliário para a gente investir. Bora para a tela onde a gente vai passar exatamente esses pontos. Vamos lá! Então pessoal, a gente tem aqui uma lista de todos os fundos imobiliários. Importante esse ponto aqui, ó. A gente tem uma lista com os 109 fundos imobiliários, são mais ou menos 120 fundos imobiliários que a gente tem. E o primeiro filtro que eu faço aqui é o seguinte: a gente precisa tirar os fundos com baixa liquidez. Então a gente seleciona aqui os fundos com liquidez baixa e liquidez moderada, que a gente já tem alguns papéis aqui pouco conhecidos, ABC, a gente tem alguns FIB, a gente tem também o FMLA, são liquidez moderada, não tem muita liquidez esses fundos imobiliários. Então esses fundos a gente vai lá, seleciona e exclui da lista. É um ponto que eu faria a primeira coisa aqui, depois a gente volta e tem toda a lista por aqui. Importante pessoal, isso aqui é um pouco da minha opinião, o meu raciocínio, da minha lógica. É um ponto que cada um vai ter o seu melhor ponto para a parte do investimento. Eu vou passar para vocês um pouquinho mais do que eu faria. Claro, eu vou entrar numa profundidade muito rasa, a gente precisa entrar depois a fundo em cada detalhe do fundo imobiliário, em cada detalhe da operação, para a gente entender bem esse aspecto. Então,
O primeiro ponto que eu tirei aqui foi a parte da liquidez, ou seja, a gente tirar os fundos com liquidez baixa. Depois a gente pode selecionar os fundos com maior preço-valor patrimonial, então a gente tem aqui os fundos, a gente entra decrescente aqui, a gente tira os fundos com maior relação preço-valor patrimonial, importante, a gente pode selecionar aqui e tira os fundos acima de 1,10. Eu tiraria esses fundos numa análise bem superficial. Então a gente seleciona aqui esses fundos aqui, selecionamos eles e excluímos. Também a gente pode focar, tirar os fundos imobiliários com yields baixos. Então a gente pode ter muito claro essa ciência que a gente pode, o RED Brasil é um fundo de extrema qualidade, por exemplo, por isso que a gente precisa ter essa ciência, que geralmente aqui a gente vai cair em fundos de shoppings. Eu tirei os fundos com yield abaixo de 5%. Importante que a gente nunca pode olhar para um ponto específico, porque, por exemplo, o HGBS é um ativo de extrema qualidade e que eu mesmo tenho em carteira. Então, quando a gente faz essa seleção, a gente tirando os fundos com liquidez baixa e moderada, a gente tirando também os fundos com preço-valor patrimonial acima de 1,10 e também a gente tirando os fundos imobiliários com yield abaixo de 5%, a gente chega numa relação de 63 papéis, 63 fundos imobiliários. Dentro desses, a gente pode selecionar quais são dadas as taxas, também a gente pode selecionar a parte do yield, preço-valor patrimonial, e a gente pode fazer também uma parte de segmentação, ou seja, existem vários segmentos dentro desses fundos imobiliários. Pessoal, se esse vídeo está te ajudando, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Toda semana conteúdo para te ajudar na carteira, na tomada de decisão e principalmente a ter maior rentabilidade no longo prazo. E com base nisso, pessoal, a gente pode entrar numa série de outros pontos da parte de como que a gente pode ter muito simples o investimento em fundo imobiliário. A gente pode fazer uma série de escolhas. Eu vou listar aqui para vocês. A primeira, a gente pode ter de 8 a 12 fundos imobiliários, então a gente não precisa ter mais do que isso. 8 a 12 é interessantíssimo. O segundo é, a gente nunca pode comprar monoimóvel. O que é monoimóvel? Dentro da lista dos vários fundos imobiliários, existem alguns players, existem alguns papéis em que existem apenas um imóvel mesmo, um edifício, um empreendimento. E o ponto aqui é o seguinte, existe um risco muito grande. Caso esse imóvel não seja alugado, caso esse imóvel não seja locado, caso o locatário saia, o fundo vai sofrer 100% da receita, ele não vai mais ter receita. Por isso que a gente não precisa alocar o nosso capital nesses papéis, principalmente porque corre o risco de algum dia, talvez, ficar sem receita nenhuma. Então o primeiro ponto é a gente ter de 8 a 12 FIs, o segundo é a gente não comprar monoimóvel. Da mesma forma que a gente não pode comprar fundos em que tem monoinquilino, que é a mesma coisa, de ter apenas um inquilino, uma empresa, uma pessoa que aluga aquele papel. É importante a gente sair para a gente ter uma diversificação, uma pulverização. A gente sabe que o cenário ele vai mudando constantemente e caso esse inquilino saia, o fundo de novo vai ter uma perda de 100% da receita. É importante isso, não comprar monoimóvel e não comprar monoinquilino. Da mesma forma que eu sempre digo, a gente focar nos principais segmentos, que é a parte das lajes, shoppings, galpões, papéis, fundos de fundos, enfim, uma série de pontos dos grandes fundos aqui no Brasil, a gente fazer o feijão com arroz. O básico bem feito dá dinheiro, o básico bem feito vai te ajudar no longo prazo. Então é muito importante, dentre todos esses segmentos, que eu repito aqui, lajes, shoppings, galpões, papéis e fundos de fundos, a gente pode ter 2 de cada um e a gente vai ter uma carteira extremamente completa. E estatisticamente com muitas chances de sucesso no longo prazo. Também a gente sempre, que nem eu falei, preço sobre valor patrimonial. Importa muito a gente procurar papéis com preço e valor patrimonial melhor do que 1,10, que nem eu coloquei na planilha, e da mesma forma a gente procurar dividend yield, ou seja, o yield médio acima de 5%. No longo prazo, isso vai ajudar muito a ter chance de sucesso na carteira de fundos imobiliários. Importante a gente cuidar também aqui a parte da taxa de gestão, ou seja, quanto da taxa de gestão que a gente vai alocar dentro dos nossos fundos e cada vez mais a gente tem uma carteira simples, sem inventar roda, mas sim uma carteira completa em que abranja todo o segmento, principalmente para a gente conseguir surfar boas ondas, tanto em bons cenários, nos ciclos de alta de mercado, quanto nos cenários de queda de mercado. Isso é super importante para a gente ter essa
eficiência essa análise dentro da nossa carteira de investimentos. Passei todos os pontos de qual o melhor fundo imobiliário para investir. Tem uma resposta? Nunca vai ter, principalmente porque o cenário muda constantemente, mas a gente alocando todos esses pontos que eu passei no vídeo vai te ajudar muito a ter sucesso nos investimentos em fundo imobiliário. Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!